Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 15. Hoje eu quero falar de exaustão para você, de cansaço. Talvez continue o que eu comecei a falar aí nas ofertas. Essa parte das ofertas, Natan, você separa ela também e joga junto com a mensagem no YouTube. Juízes 15 diz assim, Juízes 15 verso 11: 3.000 homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você nos fez? E ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-los aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos, meu povo, não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas. E o prenderam com 2 cordas novas. E o fizeram sair da rocha. Ele estava numa caverna. Ele estava escondido na rocha. Irmãos, Deus é tremendo demais. Ele estava escondido na rocha. Ficou bonito assim, ó. Ficou melhor. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, e as cordas em seus braços tornaram-se como fibra de linho queimado, e os laços caíram das suas mãos. O que está acontecendo até aqui? O Sansão tinha ateado fogo na seara dos filisteus. Tem toda aqui uma trama nessa história. Depois você vai lá e lê o texto. Mas os filisteus vieram a eles. Os filisteus eram mais fortes do que Israel nesse tempo. O próprio povo dele diz assim: você não sabe, infeliz ou infeliz, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós. Você não sabe, Sansão, que eles são mais fortes do que nós. Como é que você me faz uma coisa dessa, põe fogo na seara dos filisteus? Você, Sansão, que é o nosso juiz, é o nosso líder, você que tinha que nos proteger, você quer nos matar, quer acabar com a nossa raça, com a nossa vida, com as nossas esposas, os nossos filhos. Você é o nosso líder. E Sansão falou: fica frio, está tudo certo, vai dar tudo certo. Aí diz aqui que então 3.000 homens de Judá, 3.000 homens de Judá foram lá buscar o Sansão, porque ele ateou fogo lá na seara dos filisteus e se escondeu na rocha. Aí 3.000 de Judá vai lá buscar ele. Pensa só, detalhes do texto. Podia ir um homem, né? 2, 3, vamos lá buscar o Sansão. Foram 3.000, sabe por quê? Porque se o Sansão diz assim: não vou não, eu não vou, se vocês quiserem tem que me pegar, tinha que ser 3.000, irmão. Mas Sansão falou: fica frio, está tudo certo. Aí eles disseram: está tudo certo não, nós precisamos te entregar para os filisteus. E Sansão falou: ok, não tem problema. Epa, nós vamos te entregar aos filisteus, não tem problema. Já viu alguém mais firmado, mais confiante no Senhor, mais firme na sua fé do que o Sansão? Irmão, Sansão é um misto de fé e de, como que eu digo, hein, para não ficar feio. Irmão, ele era sem vergonha. Ele gostava de um rabo de saia. Ele era meio alterado.
Mas pensa num homem que tinha fé como Sansão tinha. E aqui, início do seu ministério, ele diz: então não tem problema. Espera aí. Os próprios seguidores, o seu próprio povo, querem entregar o seu líder. E ele diz: não tem problema. Ele não falou, ele não reclamou, ele não perguntou: por que vocês farão isso comigo? Ele não perguntou: o que está acontecendo? Vocês tinham que me proteger. Não, ele falou: larga o aço. Sabe por quê, irmãos? A mente de Sansão está conectada com o propósito. E quando Satanás não tem a minha mente, ele não terá a minha declaração. Porque falamos, porque acusamos, porque criticamos, porque ferimos, porque julgamos. Na roda que era para ser dos esclarecedores, onde tem os filhos de Deus, se torna uma roda dos escarnecedores. Porque estamos ali apontando, julgando, falando de alguém que deveria ter feito aquilo que nós achamos que deveria ser. Se Satanás não tem a minha mente, não tem a minha declaração. Já viu aquela história da senhorinha que a mente dela era do Senhor no propósito? E pegaram o pior irmão da igreja e falaram: irmão fulano. Ela falou: é bênção. Irmão ciclano. O irmão ciclano, ele é zica, né, irmã? Ela: não, amoroso. E a irmã fulana é fofoqueira, né? Não. Ela é boa na cozinha. Aí os crentes falaram assim: vão pegar ela. Aí falaram para a irmã: ô irmã, e o diabo? O diabo é perseverante, de forma que nem do cão ela falou mal. Todo mundo quietinho, né? Os bonequinhos de plástico. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, a dominar a língua. E se Satanás não tem a minha mente, não tem a minha declaração. Sansão falou: tranquilo, eu só quero que vocês me prometam que vocês mesmos não vão me matar. Sabe por quê? Porque com os filisteus eu me viro, mas com vocês eu não vou lutar contra vocês. Eu não vou lutar pela força do Espírito de Deus contra o povo que Deus mandou proteger, que Deus mandou liderar. Eu não vou ferir o povo de Judá, então não posso lutar contra vocês. Então, só me prometam que vocês não vão me matar. E o povo falou: que te matar, rapaz? Nós vamos prender suas mãos, amarrar os seus pés e levar você e entregar para os filisteus. Ok. Aí diz o texto assim, verso 14: quando iam chegando a Leí, que era uma fenda na rocha também, os filisteus foram ao encontro, aos gritos. Ou seja, os filisteus mentiram, traíram ao exército de Judá. Eles não esperaram, os filisteus não esperaram a entrega de Sansão em paz. Eles vieram para matar Sansão. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele, de Sansão, aos gritos. Mas então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. As cordas em seus braços tornaram-se como fibras de linho queimado, e os laços caíram de suas mãos. Nesse termo aqui, irmãos, nesse ponto final do verso 14, eu penso que os 3.000 de Judá cascaram fora, falaram: vamos embora, que essa luta não é nossa, a luta é do Sansão. Verso 15: encontrando então uma carcaça de jumento, em outra versão diz uma mandíbula de jumento, pegou a queixada, e com ela, com a queixada de jumento, ele matou 1.000 homens. Detalhe do texto: 3.000 do seu povo foram prendê-lo. 3.000 do seu povo foram embora e ele ficou sozinho na batalha. 1.000 filisteus vinham contra ele. E ele achou no chão um queixo
uma queixada de jumento, com a queixada de jumento, ele matou 1000 homens. E diz o texto então, disse ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montões e mais montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. 1000 vezes uau. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado de Ramat-Leí. Deixa eu dizer uma coisa para você, historiadores ficam, estudando como Sansão foi capaz de fazer isso, sozinho matar 1000 homens. E a geografia de Ramat-Leí é um lugar como se fosse uma fenda, como se fosse um cânion, um lugar onde passou água, né, e gerou no meio de rochas uma fenda, e na fenda da rocha, um lugar onde 1000 homens não poderiam vir juntos contra ele. Então Sansão ficou num lugar onde tinha um afunilamento do cânion, com a queixada de jumento, de forma que poderiam passar por aquele lugar estreito poucos homens, talvez 80, 100 homens, que para nós seria muito, né? E ele foi matando, por isso que ele fez montões. Aí vieram mais um montão, ele fez outro montão. Aí veio mais um montão, mais um grupo, ele fez outro montão. No final, Sansão olhou e viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 montões de homens que ele matou pouco a pouco, com uma queixada de jumento. Ah, não temos tempo para falar aqui, mas o jumento você já sabe. Jumento, irmãos, o jumento se refere a Issacar. O jumento se refere ao espírito profético. Sansão debaixo do espírito profético, tomado pelo espírito da profecia, visitado pelo Espírito Santo, que lembra da mensagem do domingo passado, que o Davi não ficava sem ele. Nós o conhecemos porque habita em nós. Davi o conhecia porque de vez em quando via ele dando uns rasantes e sentia no seu espírito. Esse mesmo espírito que vinha algumas vezes sobre o Davi, vinha sobre o Sansão. E pelo espírito da profecia ele matou esses homens. Mas aí o verso de número 18 diz assim: Sansão estava morrendo de sede. Verdadeiramente ele estava, irmãos, tão exausto, morto de sede. E clamou ao Senhor. E clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede, para cair nas mãos dos incircuncisos? Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pelas mãos dos teus servos uma grande vitória. E agora, irmãos, pensa quanto tempo durou essa batalha, quantas horas, talvez quantos dias. Pensa um homem sozinho lutando contra 1000. Deixa eu te falar uma coisa, conecta o espírito. A unção que vinha sobre ele não era dele, a força que vinha sobre dele não era dele, a estratégia de luta que vinha sobre ele não era dele, a visão do todo que ele estava tendo não era dele. O plano, a estratégia, a força, tudo que vinha sobre ele era do Espírito, porque essa era uma luta pelo Espírito. Naturalmente impossível um homem vencer 1000, mas o corpo físico era dele. Pensa que quando acabou tudo isso, o espírito que não habitava no homem se ausentou dele. E Sansão, o que era Sansão? Um monte de ossos, de músculos, esgotado, cansado, seus músculos à flor da pele, sua boca, a língua colada ao paladar, ao céu da boca. E ele falou: estou morrendo, porque o que me movia era a tua força. Quando a tua força se ausentou de mim, nada me restou. Quem está entendendo? Eu vou morrer, Senhor. Ele começou a orar: eu sinto o meu corpo indo embora, não sinto mais as minhas mãos, estão dormentes, não sinto minhas pernas, os meus pés, eu estou morrendo. Ele nunca teve medo de inimigos, mas teve medo da morte. Senhor, eu estou morrendo. Desse grande vitória,
desse grande vitória ao teu filho, mas eu vou morrer agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual é o foco dessa mensagem? Muitos homens estão morrendo. Sabe por quê, irmãos? Lutaram pelas forças do Senhor, mas quando perderam a visão, as forças, o Espírito, a unção que os fortalecia, os deixou, e agora eles não sabem o que fazer. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem muita gente trabalhando para Deus e não com Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus, mas sem Ele. Como isso é possível, pastor? Tem gente, irmãos, trabalhando nas ruas para o Senhor, trabalhando no louvor para o Senhor, trabalhando na dança para o Senhor, trabalhando na filmagem, trabalhando nas crianças, trabalhando no estacionamento, trabalhando no diaconato, trabalhando nos homens, nas mulheres, na filmagem, na mesa. Estão trabalhando para Deus. Só que estão como Sansão, chega no momento que está assim, ó. Sabe por quê? Porque trabalha para Deus sem Deus. Porque perderam a revelação do ambiente. Perderam a revelação do ambiente. Não chora mais. Não acaba uma mensagem dizendo: era minha essa mensagem, recebi no meu espírito. Alguns se feriram com o pastor, então como quem ministra ao pastor, a mensagem não alcança mais ele. Irmão, fecha o olho e ouve Deus falar. Esquece pastor. Pastor é um bolo de carne, um bolo de, sabe? Mas a palavra é de Deus. Tem gente fazendo e esperava uma recompensa, esperava, sabe, uma nomeação, esperava uma oficialização, esperava um título, uma equipe, um uniforme, esperava alguma coisa que não veio ainda. Vou largar disso. Porque não faz por amor, porque não faz por gratidão, porque não faz não esperando recompensa. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Toda recompensa vem de mérito. Toda recompensa vem de mérito. Então, se eu faço esperando recompensa, eu estou declarando: o mérito é meu. Mas se eu faço não esperando nenhuma recompensa, eu estou dizendo: eu só faço porque o mérito é para Ele. E quando eu penso que a recompensa é minha, um homem vem e me recompensa. E a Bíblia diz: já recebeste a tua recompensa. Mas quando um homem não me recompensa, o Senhor diz: aquele que te vê em secreto, Ele te recompensará. Tem muita gente fazendo coisa e perdendo a revelação do ambiente. Tem gente trabalhando em todos os sentidos, na construção, fora, dentro, perdendo a revelação do ambiente, a plenitude de glória. Aí, irmãos, quando acabou aquilo ali, ele estava morto. Aí o que diz o texto? Traca lá o próximo versículo, verso 19. Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu e suas forças voltaram. Ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada de Enhacoré. Ainda lá está em Leí. Olha lá, Deus então abriu a rocha. Num texto nós temos a rocha, Deus então abriu a rocha, e nós temos a água. Sansão caiu esgotado, pluf. No meu entendimento, caiu de costas, com a cabeça lá, com a boca aberta. Bem debaixo de onde estava a cabeça dele, a boca aberta. Deus fendeu a rocha. Aquela rocha abriu, fendeu e desceu água. A rocha é o Senhor. Jesus é a rocha do deserto, que aqueles homens bebiam das suas águas. Águas é o Espírito Santo. Então Jesus abriu a fonte, e o Espírito Santo veio sobre ele, e ele bebeu.
e se levantou novamente. Esse lugar foi chamado de Inhacoré, clamor. Sabe o que está precisando para você? Clamor, clamar, crer, tirar os olhos de pessoas e colocar no Senhor. E colocar no Senhor e entrar num lugar de gratidão. E entrar num lugar de recompensa que vem dEle. E entrar num lugar de reconhecimento que vem dEle. E entrar num lugar, irmãos, de cuidado que vem dEle. Tem muita gente, irmãos, que trabalhou para Deus, mas não com Ele. E você sabe que agora, no momento mais crucial, eu quero pegar o seu nome no final dessa reunião, seu nome. Para N ministérios que temos, porque a partir de janeiro segura, irmão. Segura. Eu estou dizendo para você, a partir de janeiro segura. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Amém. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Íamos fazer um monte de coisa pós-pandemia agora. Outubro, novembro. Volta escola, escola de integração, é escola do reino, é discipulado, é não sei o que. Deus falou, para tudo, repara o avião. Porque em janeiro o voo é grande. Eu não sei se você crê. Como eu te falei, tira os olhos do pessimismo, porque senão você vai se decepcionar, porque o voo é grande. Mas precisamos de pessoas em várias frentes. No louvor, na filmagem. Você que gosta de filmar vai ser treinado para isso. Você que gosta de fotografar, você que gosta de operar som, telão, você vai ser treinado para isso. Você que gosta de trabalhar com crianças, irmãos, precisamos de gente em todos os ministérios. Você que gosta de pregar, vamos trabalhar o ministério da palavra, o ministério de ensino. Você precisa sair de um lugar, irmãos, de assistir para um lugar de participar e de crer naquilo que o Senhor está falando. Num momento desse crucial, em vez de encorparmos, a igreja está vindo, a igreja está crescendo. Em vez de encorparmos o corpo, muitas vezes de obreiro, o corpo de obreiro diminui. Deu baixa ali, deu baixa aqui, deu baixa ali, deu baixa aqui. E aí, pastor, e as pessoas acham que quando me falam isso, saiu um do louvor, saiu não sei o que, eu fico desesperado. Eu falo, Ele ainda é o controle. Nas mãos dEle ainda há o poder. Deus sabe o que falou para nós, 300 de Gideão, vencendo em tempos de crise. Douglas, leve o povo às águas, eu separarei os que vão e os que ficam. Eu não posso esquecer do que Ele me fala. As palavras estão anotadas. Eu não posso questionar a Deus, porque Ele me diz, eu avisei você, descanse em mim. Mas e o telão, e o não sei o que, e só tem coisa, e só tem dois, e tem um, que fique nenhum. Ou Deus vai botar um anjo lá, e quando você disser quem está operando, é o Senhor que está operando. Nenhum amém, eu creio. Ou nós vamos mover o culto, até que Deus levante, sem operação. Eu não comecei pregando com telão. Eu não comecei pregando com teclado, com bateria. Eu não comecei pregando com filmagem no YouTube. E não preciso de nada disso para continuar. Eu vou para a praça. Eu vou sem internet. Nós iremos com os 300, com aqueles que o Senhor nos deu, levantando as suas espadas e dizendo, por Deus e por Gideão. Não tememos, irmãos. Não tememos a pandemia. Não paramos um dia na pandemia. Um dia. Não paramos um dia. Um dia. Tivemos aqui orando todos os dias. Fizemos todos os cultos. O que nós precisamos entender, irmãos? Que se trabalharmos, lutarmos, lutando para Ele, sem Ele, trabalhando para Ele, sem Ele nós vamos morrer. Vai chegar um momento que você vai dizer, eu vou ter que parar porque eu estou morrendo. Eu não aguento mais nada, estou exausto. Porque está trabalhando para Ele e não com Ele.
Perdeu a revelação do ambiente. Porque quando você trabalha pela revelação do ambiente, você luta aqui e adora de cá. Você olha os carros de cá e adora de cá. Você limpa o banheiro aqui e adora de cá. Ah, Jesus, eu estou limpando o banheiro aqui e estou aqui, ajuda, Jesus, põe fogo lá no ambiente. Eu estou tocando aqui, estou ministrando, estou lá filmando, estou dizendo, Deus, move o ambiente. Eu não estou perdendo a revelação do ambiente, eu estou sabendo o que está acontecendo. Eu preciso trabalhar sabendo o que está acontecendo, tirando meus olhos da crítica, a minha palavra da crítica, e botando a minha palavra na proclamação. Profetize aos vales de ossos secos, e eles se tornarão um grande exército. Deus abençoa a igreja, Deus põe fogo nesse lugar, Deus abre as portas, Deus traz gente. Deus vai trazer reverência para esse lugar, irmão, de forma que você escuta e pega no seu espírito, escuta e anota, e você vai dizer assim, o pastor falou naquele dia lá, então eu posso. Você que nem está com um coletinho azul de diácono, vai chegar para aqueles que estão nos bastidores conversando, falando, ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, vai sentar no seu lugar, irmão. Os que estão fazendo soca lá no banheiro, você entra lá, está cheio, e fala assim, meu irmão, vai todo mundo sentar. Quem é você? Eu sou o servo do Senhor, que vim aqui profetizar para vocês. Nós não podemos, irmãos, crescer e perder os princípios, crescer e perder, sabe, a ordem do ambiente. Então o que está acontecendo com Sansão? Trabalhou. Quando o Espírito Santo se ausentou dele, ele morreu. Então o que está acontecendo? Muita gente deixando as coisas, por quê? Perdeu a conexão com o Espírito. Agora tem que buscar para que a água possa jorrar sobre a mente, sobre a cabeça. A água vem assim, ó, o Espírito Santo. E ele bebeu daquela fonte e se levantou novamente, está pronto, recuperado. Sabe por quê? Porque quem está cansado, irmãos, negocia valores. Quem está cansado negocia o que é inegociável. Por isso que nós não podemos trabalhar cansados. Sabia disso? Esgotados, sobrecarregados. Então, para quem é essa palavra? Ué, pastor, parece que você está pregando para mim. Se você está cansado, exausto, sobrecarregado, com espírito de dúvida na sua mente, para você é essa palavra. Tem muita gente, irmãos, que quer fazer, ao mesmo tempo a pessoa só se coloca, estou cansado, estou esgotado. Então você não pode fazer. Como é que se faz com o coração errado? Como é que se faz com a lente errada? Como é que se faz com a mentalidade errada? Como é que se discipula? Um pastor doente gera ovelhas doentes. Então eu preciso estar bem. Tem dia, eu sou gente igual a você, que eu acabo o dia, acabo a semana, acabo o culto, igual o Sansão. Deus, eu vou morrer, não aguento mais nada. Mas aí o que eu faço? Deito lá, abro a boca e falo, libera a fonte de Inhacoré sobre mim. Derrama do teu rio de vida sobre mim, me enche, me levanta. Troca as minhas lentes, Deus. Me faz ver com os teus olhos e não com os meus. Pensar com a tua mente, não com a minha. Me faz pensar, sentir com o teu coração e não com o meu coração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Precisamos dele. Precisamos dele. Derrama sua glória. Derrama. Peça ao Senhor que te encha nessa noite. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória.
Senhor, fortalece-nos nessa noite, ajusta as nossas lentes, toque em nossa mente, nos dá um entendimento correto. Gênesis 25, 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado ou um guisado, Esaú chegou faminto voltando do campo. Pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho ou de primogenitura. Em outra versão diz assim, que pediu um pouco do ensopado e disse: estou a ponto de morrer de fome, eu vou morrer de fome. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo de fome. Esaú estava voltando da caça. De que me vale esse direito? Epa! Põe aí seus olhos no verso 32. Disse Esaú: eu estou quase morrendo. Ninguém morre de fome, irmão. Eu penso que realmente Sansão naquele momento lá morreria. Lutou com 1000 homens. Aqui Esaú está voltando de um dia de trabalho. Só que presta atenção, coloque os teus olhos aqui. Esaú está voltando de um dia de trabalho derrotado. Esaú está voltando de um dia de trabalho fracassado. Esaú está voltando de um dia de trabalho que não rendeu. Ele não vendeu o que esperava vender. Ele não negociou o que esperava negociar. Ele não caçou o que esperava caçar. Ele voltou acabado. Minha casa, meus pais já idosos, meu irmão, todos comem da minha caça. Eu saí com a missão de caçar, passei o dia inteiro, não cacei nada. O que eles vão comer? Só que Deus não é bobo. E o Jacó já estava lá e sabia que o irmão ia voltar sem caça. O Jacó está fazendo uma sopa, um guisado de lentilhas, ruim da bexiga, mas é forte, irmão, lentilhas. Eu acho que é, pelo menos. E ele está fazendo o guisado, a sopa de lentilhas, aquelas coisinhas verdes assim. E ele chega frustrado. Quando você está frustrado, irmão, derrotado, sabe, quando a sua adrenalina baixou, quando a murmuração subiu, quando você não pensa que amanhã é um novo dia, só pensa no dia da derrota, quando você acha que a sua luta acaba ali, quando você acha que alguma coisa não cooperou, os animais que eu achava que era para estar lá não estava, a arma que eu tinha que ter levado não era essa, alguém que tinha que ter me ajudado não ajudou, e aí você põe todas aquelas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, no fim das coisas, ninguém será responsabilizado a não ser você. Quem está entendendo? Não adianta. Você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, você é o dono da responsabilidade, você é o dono da missão, e não adianta vir com essa conversa, irmão. Mas o dia, o horário, o patrão, o líder disso, o fulano, a arma que eu precisava, o animal que eu ia caçar, o não sei o que, a internet caiu, o fulano, abraça o BO, querido. Levanta o rosto e diz: cara, foi uma tragédia esse dia, mas amanhã será melhor. Foi uma tragédia esse dia, mas Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Foi uma tragédia esse dia, mas foi só uma batalha e não a guerra. Ele ainda é o príncipe da paz e o Deus da guerra. Senhor, eu te glorifico. Aí ele voltou lá, irmãos, murmurando: eu vou morrer de fome, me dá esse guisado logo, me dá essa sopa. Você não acaba de fazer isso nunca, para de mexer isso aí, tira essa sopa da lenha e me dá. O Jacó falou: eu não, só se você me vender, abre aspas, detalhe do texto, o direito de primogenitura ou de filho mais velho,
podia ser negociado, podia ser vendido. O direito era do filho mais velho, Esaú. Esaú não quer, pode vender para o irmão. Se o irmão comprar, é dele. Então, quando se diz que Jacó roubou o direito do irmão, não é verdade. Jacó comprou o direito do irmão, é legal isso. Qual foi o pecado então de Jacó? Enganar o pai. Aí sim ele enganou, com a ajuda da mãe, com a orientação da mãe. Mas ele não roubou, ele comprou. E isso era legal, pela lei dos hebreus. Vende-me o direito, aí diz assim, verso 32, disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Para que eu quero isso? Jacó, porém, insistiu, não, então jura-me primeiro. Ele fez um juramento, oficializou o negócio, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ponto. Eita, irmão, hoje nós estamos numa palavra mais pastoral do que apostólica. Estamos num balizamento pastoral. Que encrenca que esse homem arrumou aqui, por causa de nada. Que encrenca que Esaú arrumou aqui, por causa de nada. Deus tinha planos para Jacó, a gente já sabe, Deus faria as coisas acontecer de todo jeito. Mas esse homem, irmão, se ele fosse justo, correto, ele seria poupado de tanta coisa. Quantas coisas estamos perdendo na nossa vida, irmãos? Paz, saúde, amigos. Quantas coisas estamos perdendo na nossa vida, irmãos? Emprego, negócios, por negociar o que não pode ser negociado, por colocar a mão naquilo que não se toca, por não preservar o que é do Senhor, por não honrar ao Senhor. Lembre-se, domingo passado, Saul pecou muito menos do que Davi pecou. Mas Saul desprezou o Espírito em sua vida. Aqui está dizendo que Esaú desprezou o direito de ser filho mais velho, desprezou o direito da dupla honra, desprezou o direito de ser o responsável pela família, aquele que falava em nome do Senhor para a família. Deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes a nossa caminhada com o Senhor, irmãos, nós tocamos no que não podemos, por cansaço. Cansei de fazer isso. Sabe de uma coisa? Cansei de ser fiel. Fui fiel até aqui, não resolveu nada. Então vou emborcar a carroça agora. Vou emborcar a canoa, saltar da carroça. Fui fiel até aqui com esse negócio disso, daquilo. Mas não adiantou nada. Não adiantou nada o quê? O que é adiantar para você? O que é adiantar para você? De quem você espera a recompensa? Qual é a recompensa? Tantas perguntas que eu poderia fazer para você. Para quem você faz? Esperando o que você faz? Para quem levanta a sua mão para servir a casa do Senhor? Lá fora, não estou dizendo só do serviço aqui dentro, lá fora, na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, nos seus negócios. Quantas vezes, irmãos, damos uma de Zé Malandro, damos uma do Jacó, que enganou o pai. Quantas vezes, irmãos, por coisas tão tolas, nós perdemos grandes e poderosas bênçãos. Quantas vezes, pelo cansaço de um momento, decepção de um momento, às vezes, por estar decepcionado, irmãos, com a esposa, eu desconto no Senhor.
Estou decepcionado com meu marido, desconto no Senhor. Estou decepcionado com meu patrão, desconto no Senhor. Estou decepcionado com o pastor, desconto no Senhor. O Senhor pergunta para você hoje: ei, filho, o que eu tenho a ver com isso? Lembra de Moisés quando desceu com as tábuas e vendo o povo em pecado quebrou a aliança? Irmão, precisamos parar de nos movermos como meninos por causa de circunstâncias. Hoje não foi como eu esperava, hoje o ensaio não fluiu como eu pensava, hoje não fez não sei o quê, hoje o pastor não disse o que eu pedi para fazer. Agora, irmão, descansa, a sua recompensa vem do Senhor. Ame-o, sirva-o com maturidade, troca lente. Olha só o que Esaú fez. E talvez alguém que romantize tenha até um pensamento: uai, mas o Esaú estava com fome. Olha o que Hebreus diz a respeito dele, Hebreus 12. Olha que forte. Hebreus 12, 16. Vou ler aqui. Hebreus capítulo 12, verso 16. Que não haja nenhum imoral. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição, ei, meu Deus do céu, uma única refeição. Quanto vale, irmãos, o propósito? Quanto vale a eleição de Deus? Quanto vale a missão que você carrega? Uma refeição? Esperava tanto aquela menina, orei tanto, esperava, acreditei, a menina da igreja, não deu certo também. Agora eu vou emborcar a carroça, irmão. Agora eu vou arrumar a mulher do mundo. Você vai se lascar, cidadão. Muito mais vale a glória de Deus do que a menina que não está nem aí para você. Tem um monte muito melhor. Larga de ser bobo. Eu fico olhando, é umas desculpas esfarrapadas. Homem da igreja, esses meninos da igreja, está tudo assim, não é tudo assim não. Tem 7.000 que não se dobraram. Saiba escolher certo e espere o tempo do Senhor, porque apressado vai comer cru, meu filho. Minha filha, vai comer cru e vai tomar na cabeça, irmão. E depois vem, mas o irmão está isso, o irmão está aquilo. Persevera, aprende. Tem um texto que está no Evangelho de Marcos. Daqui a pouco o Senhor me traz aqui a passagem certa, mas está lá no Evangelho de Marcos. Jesus está dando um grande discurso lá e o povo fala: mas aí é ruim, hein? Mas aí o discurso está arrochado, está duro. Aí tem duas situações. Uma que Pedro falou assim: olha, Senhor, depois desse discurso seu aí, um monte de gente foi embora. Aí qual que é o pensamento meu e seu? Jesus fala: opa, dá um passo para trás, Jesus, né? Aí Jesus tem que pensar: então na próxima eu tenho que ser mais brando. Eu tenho que negociar a palavra porque o povo está indo embora. Não. Pedro fala: um monte de gente saiu. Aí Jesus fala assim: vocês também querem ir? Aí Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Marcos 9 também fala assim, o Senhor fala assim: olha, é o Pedro também que chega para ele e diz assim: por tua causa. E essa somos nós, irmãos. Pedro representa nós. Eu não sou diferente não, nem você. Ô Jesus, deixa eu te falar, por tua causa nós deixamos isso, deixamos aquilo, deixamos emprego, deixamos casa, deixamos isso, deixamos não sei o que, deixamos dinheiro, deixamos tudo para te servir. E o Senhor diz assim: olha só, Pedro, não há ninguém que tenha me deixado
por todas essas coisas que você listou aí, que não receba ainda nessa vida 100 vezes mais. Ainda nessa vida 100 vezes mais. E no porvir, eu amo isso, irmão. E no porvir, com entre vírgulas, com perseguição, com aflição, a vida eterna. Lá no futuro, a vida eterna, mas antes dela, entre vírgulas, perseguição. Ah, meu filho, se está muito suave, não é obra de Deus. Se não tem lágrima, não é obra de Deus. Se não tem guerra, não é obra de Deus. É qualquer outra coisa, mas não é o evangelho que Jesus nos trouxe. Eu amo você, Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas nunca entendem paternidade. Eu entendo Deus como um pai que é tão eficaz na minha vida que eu nunca fui para ele. Aqui, o meu pai, que é o mesmo que o seu, meu pai Deus, tome vergonha, meu filho. Meu pai, tome vergonha, rapaz. Te levanta aqui, vem cá, meu filhão. Senta no colo do papai. É Deus. E diz assim, deixa eu te falar. E ó, aqui assim, aqui assim, aqui assim. Abre lá, vira a folha, aqui assim, aqui assim. E aí eu falo, não, Senhor, era só uma bobiça mesmo. Que põe lá em Hebreus o que aconteceu, joga lá para mim. Hebreus 12, verso 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seu direito de herança. Pode manter aí, de herança como o filho mais velho. Por causa de uma refeição, ele é profano. A Bíblia chama esse homem Esaú de profano, de imoral, porque largou a sua herança. Irmãos, quantos de nós largamos a nossa herança, a nossa missão, largamos o nosso ministério, abandonamos o que estamos fazendo por Deus? Por quê? Por causa de um capricho, ou seja, o prato de lentilhas. Quantas pessoas que servem a Deus em inúmeras igrejas, nessa e em várias outras, estão aqui em cima, tocando, cantando, estão ali em cima, dançando, estão lá atrás operando as coisas. E mais um tempo, irmãos, não só negociaram a primogenitura, não só deixaram o seu prato de lentilhas, não só trabalharam para Deus, mas não com Deus, mas resolveram agora, tipo, eu vou afrontar Deus porque eu servi Deus e não resolveu. Aí vai namorar o ímpio, aí vai fazer aliança com os filhos de Canaã, aí vai se lançar o vício, e está lá fora. E a porção Nutella está perto. Vem cá, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vou botar o dedo no seu nariz, quero ser profeta na sua vida. Deus te ama, e eu não estou aqui perdendo meu tempo, porque eu não sou bobo. Ele vai matar você. Você é homem do altar. Sua mãe pagou um preço, sua avó pagou um preço, Jesus pagou um preço, Moisés pagou um preço, Abraão pagou um preço. Tome vergonha nessa tua cara e volte para o Senhor Jesus. Tu sabe muito bem o que precisa fazer. Pare de inventar moda, volte para o Senhor. Os anjos dele estão ao teu redor. Para de querer aparecer. Alguém morreu na cruz, derramou seu sangue. Há uma grande nuvem de testemunhas. Lemos aqui nesses dias para trás, para que possamos não parar. E o que estamos fazendo com a fé, irmão? Negociando os pratos de lentilhas.
Se eu fosse um desviado hoje, talvez tenha alguém aqui, essa era a palavra que eu queria ouvir. Se eu estivesse no mundo, fumando, bebendo, perdido, se eu tivesse uma mãe que orou por mim, se eu fosse batizado na igreja e tivesse aqui, essa era a palavra que eu queria ouvir. Para vir aqui dizer: Deus me perdoa, me ajuda. Olha aqui. Sabe o que ele fez? A palavra do Senhor diz: porque ele rejeitou a primogenitura, o Senhor o rejeitou. Vira o próximo verso. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tira a foto aqui, irmão, deixa no seu celular. Diz que ele se arrependeu depois, e a Bíblia diz: como vocês já sabem, posteriormente, o Esaú, quando quis herdar a bênção que ele havia vendido para o irmão, foi rejeitado pelo Senhor, e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção de primogenitura com muitas lágrimas. Sabe o que ele fez? Tirou. Sabe o que ele fez? Enquanto Jacó vai para a casa de Labão procurar casamento entre as filhas do seu povo, como o pai havia ordenado, ele vai se deitar com Judite e Basemate, as filhas de Canaã. Se tornou um prostituto, um adúltero. Tudo começou quando no serviço para Deus trabalhou sem o próprio. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo começou quando, trabalhando para Deus, caçando para a sua família em nome de Deus, ele trabalhou para Deus, mas não com Deus. Se frustrou no trabalho, pecou, rejeitou a unção, caiu e foi ladeira abaixo. Sabe por quê, irmãos? Porque estava decepcionado, cansado. E um homem decepcionado, cansado, fala o que não deve, faz o que não deve, negocia o que não deve. Por isso que você não pode trabalhar para Deus decepcionado, cansado. Ajuste teu foco, ajuste sua lente, ajusta o seu coração. Ajusta o seu coração. Receba essa palavra no seu espírito. Receba essa palavra no seu espírito. Vamos terminar. Te amo, Espírito Santo. Te amo. Primeira de Reis 19:4. Primeira de Reis 19:4 diz assim: o maior profeta da antiga aliança, João Batista é o de transição, mas Elias é o profeta reconhecido pelo povo de Israel. 1 Reis 19:4. Você já sabe. Não vou dizer para você o histórico desse capítulo, mas pensa num homem frustrado. Pensa num homem decepcionado. Pensa num homem que entrou em depressão. Ministramos ele também alguns meses atrás. Entrou em depressão. Sabe por quê? Porque todo mundo que trilha os caminhos que Elias trilhou está em depressão. Ele não quis mais a igreja. Aí foram visitar ele, também não queria mais a visita. Aí alguém mandou um WhatsApp, o pastor mandou uma mensagem, não respondeu. E aí na casa dele não quis mais orar e nem ler a Bíblia. E aí começou a gostar das coisas do lado de lá. Ele está em morte espiritual e tendendo à depressão. De forma que chega um momento, irmãos,
que nos lembra também a morte de Esaú no domingo passado. Como Deus vai conectando tudo. Saul, obrigado, esposa. Como falamos no domingo passado, Saul, pelo espírito de idolatria que ele tinha, ele suicidou-se, jogou-se sobre a sua própria espada. Saul, rei Saul, domingo passado. Agora o Elias está aqui, e tudo começou no bar, sim ou não? Tudo começou no prostíbulo? Tudo começou dentro de uma empresa? Não, tudo começou trabalhando para Deus. Eu estou falando de uma coisa muito séria nessa noite. Tudo começou dentro da igreja, trabalhando para Deus. Elias era o profeta de Deus. Elias enfrentou os profetas de Baal e de Azera. Elias enfrentou Jezabel. Elias subiu o Monte Carmelo. Elias, irmãos, na sua oração, caiu fogo do céu e consumiu os altares. Não sei se você está entendendo. Elias fez chover depois de anos que não chovia. Elias é o cara. Elias confronta Acabe. Mas depois de tudo isso ele entra em exaustão. Sabe por quê? Olha os olhos para mim, crente. Coloque seus olhos em mim, filhos de Deus. Tirou os olhos do Senhor, de onde vem a recompensa, e colocou os olhos no povo. Aí ele começa a orar dizendo assim para Deus: Deus, tu não está vendo? Cara, deixa eu te falar, nós vamos terminar aqui, até porque o tempo não dá mais para ir além. Mas ele começa a orar dizendo assim: Deus, tu não está vendo? E pensa num tempo de apostasia. Vamos lá, irmão, pega essa cereja do bolo, aqui é a cereja. Pensa num tempo de apostasia. Apostasia é esfriamento espiritual. Pensa num tempo que o rei é Acabe, a rainha é Jezabel, o povo desviado, altares derrubados, frieza, uma bagunça, muito pior do que qualquer coisa que você já viu. Aí ele está frustrado. Aí ele começa a orar, primeiro pedindo a morte. Deus, eu quero morrer, pode me levar porque eu quero morrer, pode me levar porque eu quero morrer. Entra na caverna, sai de caverna, o Senhor vem e fala com ele, tira ele da caverna, ele entra na caverna de novo. Eu quero morrer, porque eu estou só. Quantos se sentem assim? Ninguém, né? Eu sei. Só que não. Quantos se sentem assim? Eu estou só. Deus, você não está vendo que o povo isso, você não está vendo que o povo aquilo, você não está vendo que não tem isso, você não está vendo que não tem aquilo, você não está vendo, não está vendo? Deus, não. Eu vejo outra coisa. Porque os meus olhos não são os seus. Você vê com olho de solitário, eu vejo com olhos de fé. Você vê com olho de pessimismo, eu vejo com olhos de avivamento. Você vê como algo que não tem fim, eu vejo como um momento de transição. Porque o fogo, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem está vendo. E a justiça, salvação e fogo sobre o meu povo está vindo. Tudo é necessário, tudo há um momento. Elias, eu não perdi o controle. Elias, confia em mim, tira teus olhos do pessimismo. Tu é profeta, profeta profetiza, profeta declara, profeta acredita, profeta ama. Deus, você não está vendo? Olha lá, está escrito em 1 Reis 19:4. Ele porém foi ao deserto a caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Chega. Olha, aí depois você vai ler o capítulo 19, é Deus brigando com Elias, Elias brigando com Deus, e ele fala e fala e fala, mas no final, olha lá, no final você acha que Deus conseguiu levantar o Elias e colocá-lo no continuar do processo, sim ou não? O que você acha?
E agora, nós falamos de 3 homens e precisamos terminar. O tal do Sansão, naquele momento, ia morrer, esgotado fisicamente, porque o Espírito se ausentou dele. Hoje, o Espírito não se ausenta de você, é você que se ausenta dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje, o Espírito não sai de você. Quando você briga com Deus, o Espírito Santo não fala tchau, estou indo embora, não. Ele permanece, mas quando você briga com Deus, é você que se ausenta dele. Sabe por quê? Porque não adianta ele estar aí na sua vida, mas não ter o controle. A palavra de Deus diz que os seus pecados fazem um muro, levantam um muro que separam você do Senhor. Então o Espírito está aí, ele não se ausenta, mas quando você se afasta, se esfria, murmura, peca, se afasta, se cansa exaustivamente, o que acontece? Você faz com que o controle das suas emoções, da sua alma, seja do seu cansaço, seja da sua fraqueza, e não do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Elias está aqui. Vamos voltar. Entendi. Sansão passou ali, mas lá na frente, Esaú, pá, lá na frente, Elias, pá. Poucos homens mandaram o fogo cair do céu, mas lá na frente, dou conta não. O Senhor falou assim para ele: cara, eu te amo tanto, Elias, eu amo tanto seu coração, eu amo tanto a sua vida, não vou te perder não, meu irmão. Ah, eu não tenho tempo para falar disso aqui. Ô, café da aliança, vem em mim. O Elias não podia continuar vivo. O seu excesso de passado, o seu excesso de fraqueza, o seu excesso de murmuração, a síndrome do solitário vai te roubar a salvação. Já te roubou o propósito. Eu tenho coisas para você fazer, você desdeu, acabou e não vai fazer. Não vai fazer, não vai fazer. Então tá bom, eu aceito o seu não. Poucas vezes eu aceitei isso, Elias, mas por consideração a você eu aceito o seu não. Só que eu quero só que você faça 3 coisas. Vai lá e unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, rei sobre Israel, e você unge Eliseu, profeta, em seu lugar. E ele fez isso? Não. Era 3 coisas que ele tinha que fazer, ele só fez uma. Só ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar. Ele parou mesmo, larguei a toalha. Aí o Senhor diz assim: na síndrome da solidão, na síndrome da rejeição, a palavra dele, a oração dele é: tô só, o Senhor não vê isso, o Senhor não vê aquilo. Aí o Senhor fala: ele não pode ser profeta mais, porque ele só vê com lente, sabe, de pessimismo. O profeta é aquele que declara. O profeta é aquele que vê o que os homens não podem ver. O profeta é aquele que vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta é aquele que acredita nos poderosos feitos do Senhor. Há avivamento sobre a igreja. Os tempos não acabaram. Ele não pode ser mais profeta. Aí fala: tudo bem, Elias, eu amo sua vida, eu não vou te perder, você não vai perder a salvação. Detalhes do texto e nas anotações do seu pastor: se ele ficasse vivo, ele já tinha parado com o ministério, perderia a sua vida, a sua salvação. Sabe o que Deus faz? Vou lá buscá-lo. Uma carruagem passa e separa-o de Eliseu.
e um redemoinho de fogo toma o profeta. Agora a nossa última conversa foi aquela lá. Beleza. Quem está entendendo? O nível que podemos chegar. Olha só. Olha só. O que ele falou aí em 1 de Reis. Em 1 de Reis. Deixa eu achar aqui. 1 de Reis 19, 14. Diz assim: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E tudo que ele está falando, irmãos, veja lá, é verdade. Veja que tempo do cão. O Senhor lhe disse: então tá bom, volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando Deus viu que não mudava o homem, falou para ele: vai lá, chega lá, unge Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel meu lar, para suceder a você como profeta. Amém? Aí Deus dá a missão para ele e estrala aqui a correção no verso 18. No verso 18 ele fala assim: olha, mas vou te dizer uma coisa. Escuta aí, Elias. No entanto, quero te dizer uma coisa, Elias. Fiz sobrar 7.000 em Israel, de todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Se você achava que estava sozinho, então não é um, é 7.001 que estão com você. Mas você não consegue ver, porque você não olha para os 7.000 que não se dobraram, você olha para uns tantos mil que se dobraram. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem 7.000 que não se dobraram. Você é líder de profeta, deveria conhecê-los, deveria saber quem é, deveria estar conectado com aquilo que eles estão gerando. Mas os seus olhos estão nos, sei lá, nos 70, 100, 200, quantos mil que se dobraram. Então tudo tem a ver o que, irmãos? Com foco. Tudo tem a ver com aquilo que você espera, de quem Deus não te mandou esperar. Tudo tem a ver com algo que está fora do tempo. Tudo tem a ver com querer servir, com o coração desalinhado, com a mente desajustada, com o foco errado. Eu não posso, irmãos, replicar feridas. Eu não posso replicar desalinhamento espiritual. Por isso que muitas vezes estamos frustrados da forma como nós queremos ser, porque Deus está nos segurando, dizendo: enquanto eu não te curar, tu não pode entrar no lugar que queres entrar, porque a tua visão é turva, a tua mente é confusa, teu coração é ferido. Eu preciso arrumar você, para que você flua da forma correta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Por isso, querido, você que está cansado, sobrecarregado, você que ora, está vendo, Deus, eu vejo tanta coisa. E Deus falou: eu vejo diferente. Porque embora o que você veja exista, não é tudo. Porque embora o que você veja exista, não prevalece. Porque embora o que você veja exista, não é o todo. Tem coisas muito melhores que eu estou fazendo e você não vê. E você não vê. Nós vamos orar nessa noite. Escuta o que eu vou dizer para você, meu irmão. Deus quer batizar você. Abra seu coração, por favor. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Sabe, a questão aqui, irmãos, está em quem ataca e quem é atacado. Preste atenção. Em quem ataca e quem é atacado. O Senhor falou assim: levantarei a minha igreja, e eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Senhor diz: eu edificarei uma igreja que ataca, que vai contra as portas do inferno. Na maturidade, irmãos, você não se defende do diabo,
Na maturidade você ataca o diabo. Na maturidade você não se defende do desânimo. Na autoridade você ataca o desânimo. Na maturidade você ataca o desânimo. Na maturidade você não se defende dos pecados sexuais, pornografia, não sei o que, masturbação, a mulher dali, o fulano daqui. Você não se defende disso, você ataca isso. Você é levantado para ajudar pessoas que estão nesses problemas que você já venceu. Essa igreja precisa levantar. Eu temo olhando para vocês, porque eu vejo desencorajamento. Nós precisamos, irmãos, partir para cima. Tudo está em quem ataca e quem é atacado. Se você é atacado, você é vítima. Atacado pelo desânimo, atacado pelo cansaço, atacado pela palavra do outro, atacado pela falta de oportunidade, você é uma vítima. Se você ataca, você é um intercessor. Se você ataca, você é um intercessor. Deus não te chamou para ser vítima, Deus te chamou para ser intercessor. Deus não te chamou para carregar uma coroa de espinhos. Essa coroa ele já carregou, mas para carregar uma coroa de glória. Apocalipse diz: e serão para mim reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tira a coroa de espinho, ele já carregou. Tira a coroa de sofrimento, a coroa de dor, de lamento, e coloque a coroa de glória, porque reinará com ele. Saia do lugar de vitimismo, entre no lugar de intercessão. Tudo é quem ataca e quem é atacado. Tudo se refere a isso. Para Jesus, quando olharam, querido, olha, e se Satanás não tem a minha mente, não terá a minha declaração. Aqui eu termino, escuta. Se você olhasse para Jesus lá no deserto, jejum, 40 dias, tal, Satanás no pé dele, levando para lá, levando para cá. Se tu é o filho de Deus, faz isso. Se tu é filho de Deus, faz aquilo. Se você é isso, faz aquilo. Satanás tentando ele. Você diria: coitado de Jesus. Porque esse é o olhar vitimista. Coitado de Jesus. Mas Jesus não dizia coitado de mim. Jesus dizia: está escrito. Por que ele não dizia coitado de mim? Porque Satanás não tinha sua mente, por isso não tinha sua declaração. Olhando nós para ele, coitado de Jesus. Palavras do povo, coitado de Jesus. Palavra de Jesus, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Olhando Jesus no Getsêmani, você viria Jesus lá, suando gotas de sangue, atormentado até a morte, e os discípulos, camaradas, amigos de Jesus dormindo. Nós olhávamos e diríamos: coitado de Jesus. Mas Jesus dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, porém, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Não perdeste o controle, eu estou contigo. O que falaste, estamos juntos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Na cruz, se olhássemos a cruz, rasgaram o seu lado, sua fronte descendo sangue, seu corpo marcado. Vem alguém por último ali, mete uma lança, vlá, abre o seu lado, e a gente, todo mundo olhando, coitado de Jesus. E ele se levanta nos seus pés, nas suas últimas forças, e diz: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Sabe o que é isso? Não é uma vítima, é um intercessor. Não é uma vítima, é o Salvador do mundo. Não é uma vítima, é luz do mundo e sal da terra. E ele passou para você a sua essência. Agora você ouça essa palavra de novo. Agora você pega isso na internet e compartilha. Agora você leve para alguém que já sentou nesse banco e está fora da igreja. E fala: cara, levanta os teus olhos e veja, o Senhor está na tua porta. Porque Ele te ama.
A questão, irmãos, é quem ataca quem. Para de lamber suas feridas. Você não é um cachorro machucado. Você é filho de rei. E o Senhor falou: és para mim reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus está trocando a sua coroa hoje, tirando uma coroa de lamento, uma coroa de sofrimento, uma coroa de espinhos, para botar uma coroa de glória, uma coroa de salvação, uma coroa de governo, para que você governe com Ele, debaixo de proclamações. Fique de pé comigo nessa noite.